Como fazer testes no Facebook Ads. Aqui eu não vou cagar regra, e como o Facebook ele muda muito e eu quero que esse vídeo ele continue relevante, eu vou te mostrar o racional que você tem que entender por trás de como fazer testes assertivos no Facebook Ads. Então vamos lá. Primeiramente, todos esses testes que eu vou falar aqui, eu não vou sugerir uma estrutura específica. Sendo bem direto ao ponto aqui, quais são os tipos de teste que a gente pode estar fazendo no Facebook Ads. A gente pode estar fazendo teste de criativo e também pode fazer aí teste de públicos. Esses são os que eu vou abordar no vídeo de hoje. Então, começando aqui pelo teste de criativos. Primeiramente, o que você tem que entender é que a única coisa que vai variar dentro dos conjuntos vão ser os criativos. Então, basicamente, você vai escolher o número de conjuntos que você quer rodar, que seja ali 2, 3 conjuntos, com o mesmo público, porém, dentro desses conjuntos você vai trabalhar criativos diferentes. E a mesma quantidade de criativo em cada conjunto e, de preferência, a mesma verba também. Mas para você conseguir testar criativos, você tem que saber quem você quer atingir. Então, você pode e deve adaptar a mensagem, que no caso é o seu criativo, para o seu ICP. Então, cara, você tem que conhecer o seu ICP, você tem que saber onde ele mora, o que chama a atenção dele, com quais coisas, com quais pessoas ele se identifica, porque aí você consegue criar a persona do seu criativo, que é a pessoa que vai aparecer no seu vídeo, na sua imagem. E isso faz muita diferença, tá? Então, às vezes, no seu criativo, seja vídeo, seja imagem, você tem, por exemplo, um sulista, você tem um carioca, isso tudo pode fazer muita diferença no seu desempenho. Por quê? Porque o seu público-alvo ele vai se identificar com um certo tipo de pessoa, e não é fazendo nenhum estereótipo de corpo, nem nada, mas o seu público-alvo ele vai se identificar com a pessoa que se parecer mais com ele. Então pensa, quem que é o seu público-alvo? Ah, são homens de 30, 45 anos, são negros, ah não, eles têm tatuagem, eles não têm, eles usam tal tipo de roupa, eles se vestem desse jeito, eles falam desse jeito. Então a sua persona do seu criativo ele tem que ser quase igual o seu público-alvo. Então antes de contratar aí algum modelo ou chamar algum GC, influencer para fazer os seus criativos, pensa no seu ICP, qual que é a cor do cabelo dele, qual que é a pele, ele tem tatuagem, ele não tem tatuagem, qual que é o modo dele de falar, qual que é o jeito dele de falar, que gírias ele usa quando ele fala, ele é mais sério, ele é mais descontraído, ele é introvertido, ele é extrovertido. Então você tem que entender o seu ICP, e isso daqui dentro dos testes criativos faz uma diferença enorme, que é você colocar dentro do seu criativo, colocar como persona do seu criativo uma pessoa que seja muito parecida com o seu ICP. Inclusive tem a idade também, então você colocar uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, eu vou explicar melhor depois, mas sempre que você for testar uma variável, você vai manter todas as outras exatamente igual. Então se você vai testar a idade da pessoa, você vai pegar duas pessoas muito parecidas que têm faixas de idade diferentes. E nesse criativo você vai ter a mesma copy, no mesmo cenário, com os mesmos efeitos, edições, mesma música, tudo. O que você vai mudar é realmente a persona. E aqui dentro dos testes de criativo você pode fazer inúmeras variações, só para você ter uma noção. Você pode variar formato, então você pode rodar formato de imagem vezes formato de vídeo, os dois falando, digamos assim, a mesma coisa. Você também pode trocar a persona, que é com quem o seu anúncio vai falar. Que aí dentro da sua loja eu tenho certeza que você tem pelo menos uns 3, 5 tipos de compradores diferentes. Às vezes se você vende produtos masculinos, você tem um homem, você tem o pai do cara que vai comprar um presente para ele, você tem um filho que vai comprar um presente para o pai, você tem uma esposa, uma namorada que vai comprar um presente ali pro namorado, pro marido. Então você tem várias personas, então trabalhe também essas personas no seu criativo. Você também pode fazer variações de hook, e o hook aqui eu me refiro a hook visual, hook de texto, hook de fala e também a música ali. Então são basicamente os 3 primeiros segundos do seu vídeo, os 5 primeiros segundos. E aí, novamente, sempre que você for testar alguma variação, alguma variante, você vai manter todo o resto igual. Então você vai pegar, por exemplo, 3 criativos, vai trocar apenas o hook deles, vai trocar, por exemplo, apenas o texto inicial, apenas a fala, e a fala faz muita diferença, o visual também. E o resto, o desenvolvimento, a conclusão e o CTA do criativo, você vai manter exatamente igual. Você também pode trocar a cópia dos seus criativos e também variar conceitos. Que seria esses conceitos? Seria apresentar o seu produto sobre óticas diferentes, em situações diferentes. Isso também faz muita diferença. Além de você poder variar algo que é muito parecido, que são os ângulos. Então você tem um ângulo mais de promoção, um ângulo ali que fale mais da sua marca, que fale da qualidade do seu produto. Inclusive vale muito a pena depois você pesquisar mais a fundo essa questão de ângulos diferentes de criativos que você pode fazer. Você também pode trocar aí o desenvolvimento e a CTA também. Mas sem dúvida, se você está começando agora a testar criativos, eu recomendo você seguir mais ou menos nessa ordem. Você testar ali formatos diferentes, personas diferentes e hooks. Isso daqui com certeza vai ser o seu 80-20 na hora de testar criativos. Porque se você já acerta no formato, se no seu criativo a pessoa se identifica
identifica ali com a persona do criativo e ela se conecta com a persona que é o seu ICP, e você também tem um hook muito chamativo, aí sim a pessoa tem muito mais probabilidade de ver o restante do criativo e clicar ali no CTA no final. E como eu já disse, sempre isole uma variável e teste. Faça pelo menos aí 3 variações de cada teste que você for fazer, e isso é uma recomendação minha. E depois, à medida que você for testando, você vai combinando as melhores variações. Então você vai pegar o melhor hook, o melhor cenário, o melhor desenvolvimento, o melhor CTA, melhor copy e vai fazer um super criativo. Então, supondo aqui que você vai testar os hooks. E aí, como eu falei, eu sugiro que você faça pelo menos 3 criativos aí dessas variações. E aí, por exemplo, no criativo 1 você tem um hook de curiosidade. No criativo 2 você tem um hook que é um apelo mais promocional. E no hook 3 você toca um pouco mais na dor. E aí, dentro desses criativos, o desenvolvimento ele vai ser o mesmo e a CTA vai ser a mesma. E isso daqui não só para criativo em vídeo. Também criativo em imagem. Você pode ter um hook, que seria a headline, a primeira parte ali, que o seu cliente ele vai ler, e o resto do texto, o resto da imagem vai ser absolutamente igual, justamente para a gente isolar essas variáveis e conseguir ter um teste mais assertivo. E um erro que eu vejo muita gente cometendo e não quero que você cometa, então por isso fica a lição: teste variações diferentes. Então entenda isso vai parecer um pouco confuso, mas quase igual é quase igual a igual. Então não é porque você está fazendo variações que elas têm que ser quase iguais umas às outras. Às vezes a diferença entre os criativos é tão mínima que pro meta é a mesma coisa, então não vai impactar tanto no desempenho. Então por isso que quando as pessoas vão testar em criativos, elas não têm resultados. Então se for testar, faça realmente testes, teste coisas diferentes, teste aí ângulos diferentes, conceitos diferentes, hooks realmente diferentes, hooks aí que pegam em ângulos diferentes, com comunicações diferentes. Então realmente teste variações diferentes. E principalmente que eu já vi muita gente errando, por mais ali que você troca o hook, por mais que você troca o desenvolvimento, a CTA, troca a persona, mantenha a congruência do seu criativo. Então mantenha a congruência ali entre o texto, a imagem, o ângulo, o conceito, a congruência entre o hook, o desenvolvimento, o CTA, o conceito também. Porque não é para você fazer um Frankenstein, o seu criativo ele tem que ser congruente. Então os elementos eles têm que conversar entre si e tem que conversar com o seu público-alvo também. E se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Eu vou estar deixando o link desse mapa mental aqui embaixo se você quiser ver depois. E agora vamos falar aqui do teste de público. Da mesma forma como o teste de criativo, a única coisa que vai variar dentre os conjuntos vai ser os públicos. Os criativos eles vão ser os mesmos. Inclusive, você fazer teste de criativos para depois você testar públicos pode dar muito certo. E também dá para você fazer um teste que você teste tanto públicos quanto criativos ao mesmo tempo, para você saber qual criativo vai performar em certo público específico. Mas da mesma forma, entenda quem é o seu público-alvo minimamente. Qual que é a cultura dele, quais são as tradições, as preferências, interesses, as dores, problemas, blá blá blá. Isso daqui eu vou deixar aqui embaixo, então você pode conferir depois, mas você tem que entender a fundo o seu ICP. E aí, possíveis variações que você pode fazer dentro do seu teste de público é simplesmente você variar dados demográficos. Então, você testar faixas etárias diferentes, sexo diferente, localização diferente. Você pode testar ali se a pessoa tem filho, se não tem filho, se a renda dela é superior a tantos por cento da população. Os 3 primeiros são os principais, assim, na minha opinião. Você varia a idade, sexo e também localização. Então, você pode pegar ali os seus estados mais vendidos e começar a anunciar só para lá também. E agora, dentro dos interesses, você pode colocar, por exemplo, hobbies, artistas que a pessoa ouve, que ela escuta, que ela vê, atividades que ela faz ali no lazer, se ela corre, se ela faz caminhada, se ela vai no parque, comportamentos que ela tem, se ela é viajante frequente, qual profissão ela tem, o status dela, se ela é casada, se ela é solteira, se ela é noiva, se é viúva, etc. Marcas que o seu ICP consome, que o seu ICP acompanha. Inclusive dá para você colocar as suas concorrentes aqui para você anunciar para o público que já tem interesse em produtos semelhantes aos seus e a marcas semelhantes às suas. Dá para você também colocar tipos de produtos semelhantes ao seu e também semelhantes ao que o seu ICP compra, usa. Então, por exemplo, se você vende relógio, o seu ICP ele também usa às vezes pulseira, ele usa uma camisa social, então você pode colocar esse tipo de produto aqui. Ou você também pode colocar literalmente relógio, pessoas que têm interesse em relógio. Só que às vezes você pegar um só interesse, você vai ter um público muito pequeno. Então, o que eu recomendo aí de início, antes de você testar cada interesse individualmente, é montar grupos de interesse relacionados. Então,
você pode pegar de 6 a 20 interesses que sejam relacionados. Você pode pegar, por exemplo, 6 marcas que o seu ICP consome, ou você pode misturar também, você pode pegar 3 marcas mais 4 tipos de produto que o seu ICP consome. Você pode pegar aqui 3 tipos de comportamento, 2 atividades de lazer, mais 2 hobbies, e aí você vai montando grupos de interesse, buscando ali o melhor grupo que vai entregar para o seu ICP e vai ter ali um CPM menor e uma taxa de conversão maior também. E eu espero que você tenha entendido até aqui, mas eu ainda quero te passar uma mensagem final. E eu quero falar para você que você simplesmente teste, porque você não sabe o que pode ou não pode funcionar. Inclusive eu queria trazer uma imagem daqui bem bobinha que eu fiz, mas cara, teste, 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 teste. Cara, se você já viu esse filme, você conhece essa musiquinha aí que tem, mas enfim, você tem que testar, você tem que testar, porque às vezes o que você acha que vai dar certo, dá errado, o que você acha que vai dar errado, dá certo. Muitas das vezes isso acontece muito. E você usar de looks de feedback para conseguir ter testes mais assertivos. Então, por exemplo, um look de feedback aqui bem simples é simplesmente você pesquisar, você entender que é seu público-alvo. A partir disso, você planeja ali os testes que você vai criar, os 6 a 20 interesses ali que você vai colocar, ou os tipos de criativos que você pode fazer, e aí você vai executar. Então você vai realmente colocar a campanha para rodar, você vai analisar depois os dados e com base nesses dados você vai tomar uma ação. Inclusive, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que eu tenha conseguido agregar valor para você. Eu trouxe aqui da forma mais simples, mais didática possível como fazer teste no Facebook Ads. Eu posso fazer um vídeo aí eventualmente sobre tomada de decisões, inclusive se você tem interesse, deixe aqui nos comentários, mas eu não quis cagar regra nem nada, realmente te mostrando a forma como eu penso, o racional por trás de fazer testes no Meta Ads. E se você curtiu esse vídeo, vou estar deixando aqui 2 outros vídeos e eu te vejo em alguns instantes.